Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar de onde paramos na aula anterior, no nosso estudo sobre razões. Hoje nós vamos ver razões entre grandezas de espécies diferentes e vamos ver porcentagem como razão. Uma das grandezas, né, aliás, uma das razões de entre grandezas de espécies diferentes que vamos estudar é a velocidade média, que ela relaciona a distância percorrida com o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, velocidade média é uma razão entre uma determinada distância percorrida, e o tempo gasto para percorrê-la, ou seja, são grandezas de espécies diferentes. Uma é comprimento, medido em metros ou em quilômetros, e a outra é o tempo, medido, por exemplo, em segundos ou em horas. Por exemplo, quando dizemos que um carro percorreu 210 quilômetros em 3 horas, né? Então, dizemos o seguinte, né? A razão entre essas duas medidas, temos, né, 210 quilômetros sobre 3 horas. 210 dividido por 3 é 70. E essa razão agora tem uma unidade, quilômetros por hora. Essa razão indica que, em média, o carro percorreu 70 quilômetros em uma hora, ou que a cada uma hora ele percorreu 70 quilômetros. Então, velocidade média é uma razão entre grandezas de espécies diferentes, sempre calculado fazendo a distância sobre o tempo. Distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, por exemplo, uma moto percorre 158 quilômetros em 2 horas. Qual é a sua velocidade média? Então, temos aqui 158 quilômetros dividido por 2 horas. Temos, então, 79 quilômetros por hora. Uma outra razão entre grandezas de espécies diferentes é a densidade. Muitas pessoas conhecem a pergunta: o que pesa mais? É o quilograma de algodão ou o quilograma de ferro? Quando analisamos, percebemos que a dificuldade da questão não diz respeito apenas à massa dos materiais, mas à densidade. É igual à situação, por exemplo, você colocar dois objetos da água, alguns boiam e outros afundam, né? O que faz com que alguns boiem e outros afundem é a densidade. Aqueles que têm uma densidade menor que a da água vão flutuar, vão boiar na água. E aqueles que têm uma densidade maior que a água, eles vão afundar. Então, né, como é que diz? Pesa mais que a água, né? Mas o jeito correto de dizer é que é mais denso ou menos denso. Então, o algodão ou o ferro, se você fosse tentar levantar um quilograma de algodão ou um quilograma de ferro, seria bem mais fácil levantar um quilograma de algodão, mesmo que a massa seja a mesma, mas vai parecer que é menos pesado, né, entre aspas, por conta da densidade, né? A característica da densidade, né? Então, 1 quilograma de algodão e 1 quilograma de ferro, é a mesma massa, é 1 quilograma. Só que o quilograma de algodão, entre aspas, vai ser mais leve de levantar, de você levantar, porque a densidade do algodão é menor do que a densidade de ferro. Mas, enfim, como é que é calculada a densidade de um material? Né? A expressão matemática para o cálculo da densidade de um material é a divisão entre a sua massa e o seu volume. Por exemplo, 1 quilograma de ferro, ele ocupa menos espaço que 1 quilograma de algodão. Você vai precisar de muito algodão, de muito volume de algodão para compor 1 quilograma. Então, calcula-se a densidade fazendo massa sobre volume. Em geral, a massa, se você tiver a massa em gramas, você vai
colocar o volume em centímetros cúbicos. Se você tiver a massa em quilogramas, aí você pode colocar o volume em metros cúbicos. Nós podemos ter o volume em litro, tipo quilograma por litro, ou colocar grama por mililitro também, mas em geral relaciona-se assim, massa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Por exemplo, ó, qual a densidade de um cubo com a medida do lado igual a 2 centímetros e massa igual a 560 gramas? O volume de um cubo a gente sabe que é o valor da aresta ao cubo, a medida do lado é 2, então fica 2 ao cubo, que dá 8 centímetros cúbicos, esse é o volume. E a massa em gramas. Então, é gramas com centímetros cúbicos, ó. Então, se temos aqui, ó, 560 dividido por 8 dá 70. Então, 70 gramas por centímetros cúbicos. Quer dizer que a cada 1 centímetro cúbico de volume, né, pesa, né, ou tem a massa de 70 gramas. Então, a densidade desse material é 70 gramas para cada voluminho de 1 centímetro cúbico. A próxima razão entre grandezas de espécies diferentes que nós vamos estudar é a densidade demográfica, que calcula, né, estabelece uma razão entre uma quantidade de pessoas, uma quantidade de habitantes ocupando uma determinada área. Então, por exemplo, ao comparar a situação 4 aqui, ó, com a situação 3, qual densidade demográfica é maior, né? E aí? Reflita qual delas é maior. Aqui tem mais pessoas com relação a determinada área, né, do que aqui com relação à área. Então, vamos lá. Novamente, ver como calcula densidade demográfica. É um determinado número de habitantes dividido pela área ocupada. Então, o conceito, né, de densidade, né, também, dessa forma, a gente pode ver que ele pode ser aplicado também no cálculo populacional, né? Quando se trata de cálculo com pessoas, né? Quantidade de habitantes por área, quantas pessoas, né, tem se aglomerando numa determinada cidade, por aí vai. Então, nós chamamos isso de densidade demográfica. Por exemplo, o estado do Pará ocupa uma área de 1.245.759 quilômetros quadrados. De acordo com a projeção populacional do IBGE em 2018, o estado tinha uma população de aproximadamente 8.513.497 habitantes. Dividir o número de habitantes pela área desse estado é o mesmo que aplicar o cálculo da razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Então, essa razão entre o número de habitantes por quilômetro quadrado de uma região é chamada de densidade demográfica. Então, ó, o que é que a gente conclui a partir desse cálculo? Dividir esse número por esse. 6,83 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que a cada 1 quilômetro quadrado tem, em média, digamos assim, vamos aproximar para 7, tem em média 7 habitantes, né? Que 7 habitantes habitam, em média, 7 habitantes, tem 7 habitantes vivendo numa área de 1 quilômetro quadrado. Vamos dizer dessa forma, né? Algumas atividades temos aqui. Questão 1 diz: a velocidade média de um carro é de 98 quilômetros por hora. Quanto tempo levará para ele percorrer 196 quilômetros? Temos então que a velocidade é igual à distância sobre o tempo, sendo que a velocidade é de 98, então no lugar de V a gente vai colocar 98, no lugar de D 196 e vamos determinar o tempo. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó, ou simplesmente esse t que está multiplicando pode passar, aliás, que está dividindo, pode passar multiplicando. Vamos ficar com 98t
igual a 196. Depois, esse 98 que está multiplicando pode passar dividindo. E 196 dividido por 98 dá 2. Então, esse carro, né, vai levar 2 horas para percorrer 196 quilômetros. A questão 2 diz: a densidade demográfica de um município é de 3,74 habitantes por quilômetro quadrado. Sabendo que o número de habitantes desse município é igual a 106.578, qual é a área aproximada desse município? Né? Lembrando que a densidade demográfica é igual à quantidade de habitantes, né? O número de habitantes dividido pela área. Vamos colocar cada um no seu lugar aqui, ó. A densidade demográfica é 3,74. A quantidade de habitantes é de 106.578 e a área nós queremos determinar. A área que está dividindo pode passar para o outro lado multiplicando. Aí vamos ficar com 3,74 vezes A. Depois podemos pegar esse 3,74 que está multiplicando o A e passá-lo dividindo. Encontramos então que a área é igual, vamos ver, 106.578 dividido por 3,74. Vai dar 28.496,79, né, quilômetros quadrados. Isso aqui é aproximado, certo? Aproximadamente 28.496,79 quilômetros quadrados. Agora, pessoal, vamos entender porcentagem como sendo também uma razão. Além das razões construídas com grandezas físicas, como nós vimos alguns exemplos agora, existem outras, como o consumo, outras razões físicas, né? Como o consumo, por exemplo, um determinado veículo faz 50 quilômetros com 1 litro, também é uma razão. A aceleração é uma razão, né? Além de muitas outras. A porcentagem também é tratada como uma razão, né? Porque além dessas construídas com grandezas físicas, podem existir razões para determinar grandezas estatísticas, como a porcentagem. Então, a porcentagem, né, é uma razão entre grandezas estatísticas, que consiste na razão entre uma parte e o todo que contém essa parte. Então, toda porcentagem é isso. A parte, né, a parte que lhe interessa daquele determinado total. Então, a parte sobre o todo vezes o 100, né, que é para dar em porcentagem. Se você não colocar vezes 100, vai ficar ou em fração ou na forma decimal. E se a partir do momento que você multiplica por 100, você tem em porcentagem. Observe essa situação aqui, ó. Tem-se uma pesquisa, né, que foi feita por uma revista, que apontou que o interesse das pessoas por esportes está crescendo e identificou os favoritos da população. As informações referentes à pesquisa estão no pictograma a seguir. Tem esse aqui, ó, que 50, né? Esse símbolo, como vocês já sabem, lê-se por cento. Então, 50% prefere futebol, 5% tênis, aqui, ó, 15% basquete e 30% corrida. O que quer dizer que 50% prefere futebol? Quer dizer que a cada 100, 50%, ou seja, 100, a cada 100 entrevistados, 50 prefere futebol. 30%, o que quer dizer? Quer dizer que a cada 100, 30 responderam na pesquisa aqui, né? A cada 100 entrevistados, 30 responderam que preferem corrida. Todas as razões cujo consequente é 100 podem ser denominadas porcentagens. Então, se eu lhe dou uma fração 3
3 dividido por 100, por exemplo. 3 dividido por 100. Isso equivale ao quê? 3%. Né? Ó, 3 por 100, 3%. Então, toda fração ou toda razão que o consequente é 100 pode ser denominada uma porcentagem. Como transformar o representado de um para o outro, né? De um para o outro. Você tem uma razão, né? Como é que você escreve uma razão na forma de uma porcentagem? É simples, gente. Ou você transforma ela numa fração que o consequente seja 100, ou simplesmente pega a razão e multiplica por 100. Por exemplo, aqui, ó, 3 sobre 4. Você quer transformar ela em uma razão equivalente que o consequente seja 100. De um 4 para chegar no 100, você teria que multiplicar por 25. Então, multiplico por 25 em cima e embaixo. 4 vezes 25 dá 100. 3 vezes 25 dá 75. Então, 75 de 100 é 75%. 2 sobre 5 também. Posso, ó, 5 para chegar a 100. Você tem que multiplicar por 20. Então, multiplico por 20 em cima e embaixo. 5 vezes 20 dá 100. 2 vezes 20 dá 40. Então, eu transformei 2 sobre 5 em uma outra razão equivalente, mas que o consequente é 100. Então, 40 de 100 é 40%. O segundo caso eu não gosto muito desse método, mas eu vou ensinar. O segundo caso, você faz o seguinte: você divide para transformar em decimal, aqui. Depois, transformar numa uma razão que fique sobre 100 e ter assim a porcentagem. Veja só, 3 sobre 8. Se você dividir, dá 0,375. Aí, transformando agora em fração, ficaria, tira a vírgula, fica 375 por 1000, veja, certo? Ó, 3 casas após a vírgula fica por 1000. Só que eu preciso que fique 100, então eu vou dividir por 10, em cima e embaixo, para que esse 1000 vire um 100. Aí vai ficar, ó, 375 dividido por 10 fica 37,5. E aqui, ó, 100. Então, 37,5 de 100 é 37,5%. Aqui, da mesma forma, 7 dividido por 12 dá 0,583. Transformando de novo para uma fração, fica 583 aqui em cima. 3 casas após a vírgula aqui fica 1000. Só que eu preciso que fique 100. Então, eu vou dividir por 10, ó, em cima e embaixo. Vai ficar 58,3 sobre 100. Então, 58,3 sobre 100 é 58,3%. Uma outra maneira, né, como eu sempre falo, fica ao seu critério de qual maneira você fazer. Tem aqui duas formas, né, dois casos. Mas uma outra forma de fazer seria simplesmente pegar ou a fração ou o número decimal e multiplicar por 100. Então, por exemplo, eu tenho 3 quartos e quero transformar em porcentagem. Eu posso simplesmente multiplicar por 100, ó. Aí 3 vezes 100 dá 300, 300 dividido por 4 dá 75. Então, 75%. 2 quintos, se eu quisesse transformar também, poderia simplesmente multiplicar por 100. Por quê? Porcentagem é por cento, multiplica por 100. Então, aqui, ó, multiplica por 100. 2 vezes 100 dá 200, 200 dividido por 5 dá 40. Pronto, é uma outra forma que dá certo tanto para o primeiro caso que eu mostrei, como para o segundo caso. Ó, 3 vezes 100, 3 oitavos vezes 100. Aí 3 vezes 100 dá 300. Aí, se você dividir 300 por 8, vai dar 37,5. Aí, por cento, porque eu multipliquei por 100. Da mesma forma, 7 sobre 12. Multiplica por 100 para obter, né, em porcentagem. 7 vezes 100 dá 700, aí dividido por 12, vai dar 58,3, no caso aqui, por cento. Então, essa é uma maneira de fazer. Se você tiver em decimal, mesmo o caso,
Eu tenho, por exemplo, 0,45. Isso aqui em porcentagem equivale a quanto esse número decimal? Multiplique por 100. Vai dar, pula duas casas, 45%. Se eu tenho 0,125, isso aqui em porcentagem é quanto? Multiplique por 100. Vai pular duas casas, né? 2 zeros, duas casas. Fica 12,5%. Então, tem esse primeiro caso, esse segundo caso e esse terceiro aqui. Que se você quer transformar ou fração, razão, no formato de fração, ou uma razão que esteja aí no formato decimal, transformar para porcentagem, é só você fazer o quê? Multiplicar por 100. Agora, se for o contrário, se você quer o contrário. Se você quer de porcentagem, você tem porcentagem para transformar para fração ou para decimal, aí você faz o contrário. Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, você vai pegar a porcentagem e dividir por 100. Divide por 100 para obter em fração ou decimal. Simplesmente isso. De fração de fração ou decimal para transformar para porcentagem, multiplica por 100. E se você quer o contrário, de transformar de porcento para uma razão em fração ou em decimal, então você divide por 100. Por exemplo, relaciona a coluna da esquerda, que indica porcentagem, a coluna da direita, que representa a razão correspondente. Você tem duas formas de fazer. Ou você pega as razões aqui e transforma para porcentagem, ou transforma todas as porcentagens para razões em fração. Então, por exemplo, 75. 75 é 75 por 100, né? Porcentagem já está dizendo, é 75 por 100. Se a gente vir aqui simplificar essa fração, por exemplo, se eu dividir por 25, em cima e embaixo, 75 dividido por 25 dá 3, e 100 dividido por 5 dá 4. Então, 75% equivale à razão 3 quartos, ó, 3 para 4. Então, eu venho aqui e coloco letra A. 60% é o quê? É 60 de 100. Para simplificar, eu posso cortar um zero, aí vai ficar 6 sobre 10. Posso ainda simplificar aqui dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 3 quintos. Vamos procurar. 3 em 5 está aqui, ó. Então, eu venho aqui, marco aqui, correspondo aqui com a letra B. 50% é metade de 100. 50 de 100 equivale a metade, ou seja, 1 para 2 aqui embaixo, ó. Mas vamos fazer o cálculo mesmo assim. 50% é 50 por 100. Dá para cancelar um zero, vai ficar 5 sobre 10. Depois eu posso dividir por 5 aqui em cima e aqui embaixo. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. 1 sobre 2 ou 1 para 2. 1 em 2. Né? 1 em 2 ou 1 para 2. Então, tá aqui, ó. A gente vem nessa, não tá 1 para 2, coloca a letra C. 25% é 25 de 100, ou 25 por 100. Dá para a gente fazer o quê? Divide, né, por 25, para simplificar. Vamos simplificar. Dá para dividir por 25 aí logo direto, ó. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. 1 quarto. 25% equivale à razão de 1 quarto. Tá aqui, está aqui 1 quarto, venho aqui e coloco letra D. E 10%? 10% é 10 de 100. Simplifico o zero aqui pela regra do cancelamento. Vai ficar 1 sobre 10. Ou 1/10 ou a 10ª parte, né? Vem aqui, ó, está aqui 1 sobre 10, coloco aqui, letra E. E encerramos por aqui, pessoal, a aula de hoje. Fiquem com Deus, aquele abraço bem apertado e até a próxima aula.